Boa noite para todos. Boa noite. Vamos. Provérbios. Vamos ficar de pé primeiro. 18. Hoje o curso do discipulado. Dia 22 de junho de 2023. Hoje nós vamos estar tendo 3 tópicos. Mas antes de nós dar início, vamos falar com Deus? Amém. Vamos levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos. Senhor Deus, são exatamente, meu Pai, 8h42. Tenho 1 hora, meu Pai, para poder passar essa direção. Toma frente, Espírito Santo. Que não seja eu falando, mas sim, meu Pai. Me coloco como um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Capacita, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. E que eles venham, meu Pai, mudar. Abra a mente deles, em nome de Jesus. Dá entendimento, dá sabedoria. Tira toda a ansiedade. Que hoje, meu Pai, vai ser algo diferente. Porque assim o Senhor quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Pode sentar. Vamos deixar aí para vocês abrirem a Bíblia no livro de Provérbios 18. Vamos ler o 18, versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o 9 e o 10, tá? Vamos lá? Que é negligente na sua obra e também, irmão, de uma grande desperdiçador. Tudo que nós não podemos ser, desperdiçador. 10. Torre forte é o nome do Senhor. Ele correrá, o justo estará em alto refúgio. Amém? Amém. 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 Eu comecei com uma palavra para deixar vocês bem já preparados. Vai ser 3 tópicos. Primeiro tópico desse curso do discipulado está dizendo assim, ó, não seja um destruidor, sim exemplar, ser exemplo para o povo de Deus. Amém? Amém. Foi na passagem que acabamos de ler. Nós não pode ser negligente nem desperdiçador. Até o nosso tempo nós não podemos desperdiçar. Temos que aproveitar cada minuto, a cada segundo. Vamos lá? O que é um destruidor? A pessoa vai pensar logo que é o quê? Ah, é o diabo, né? Normal a pessoa pensar isso. Não, tem pessoas que é também. Destruidor, desanimando e etc. Vamos lá? Um destruidor não é apenas aquele que desperdiça a sua propriedade por gastos imprudentes. Aonde é, por favor? Que eu para ler? Provérbio 18. Boa noite. Provérbio 18, 9 e 10. Já lemos, tá? Eu agora estou explicando. Um destruidor não é aqueles que desperdiça a sua propriedade por gesto ou imprudência, mas aquele que se deleita de tal destruição, destrói a si mesmo, indo contra a obra de Deus, sem ter empatia com as pessoas,
vizinhos, etc. E dias quando ocorre uma missão, a pessoa bota até uma desculpa para ela não ir para aquele lugar. Nós temos que ter empatia. Nós não podemos ser destruidor de pessoas para levar a palavra de Deus, trazer ela para a igreja. Nós temos que incentivar, evangelizar, cuidar. Então o primeiro tópico foi isso. Nós não podemos ser um destruidor, mas sim ser um exemplo para o povo de Deus. Amém? Amém. Esse foi o primeiro. Vamos continuar dando um exemplo aqui. Se um dia o pastor chamar, vamos lá, para nós fazer uma evangelização lá na sua vizinhança, e pedir para vocês levar as pessoas, certamente o pastor vai fazer um bate portão em portão. Não sei se vocês já fizeram isso, uma evangelização de porta em porta, né? Então o pastor chega assim, fala assim: seu Júlio, vamos fazer uma evangelização lá, tá ligado, pastor? Se ele é benquisto, simpático, ele não vai ter nenhum problema. Não vai ficar nenhum momento tendo nenhum quê? Nenhum obstáculo. Amém, tá ligado? Eu tava precisando dessa oração lá, essa evangelização lá. Vai ocorrer isso, tá? Aí, mas será que você só vai falar com as pessoas no dia da evangelização? Ou quando você passa, você não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite? Não fala com as pessoas, aí as pessoas te notam. Olha, evangelizando, só uma beleza ali, mas não fala, nem sabia que ela era da igreja. Acontece ou não acontece muito isso? Então, hoje, para começar já de cara o curso no início, vamos dizer que o seu Júlio vai fazer o papel de uma pessoa bem fechada, de poucas palavras. E a Thaís vai evangelizar ele, como fosse seu vizinho. Ela vai chegar, o seu Júlio vai estar como estivesse na varanda, aqui em cima do altar. Pode vir, seu Júlio. Boa noite. O curso é isso aqui, filho. É na prática. O seu Júlio está sentado na varanda dele, mexendo no WhatsApp. Mexendo no WhatsApp. Né, seu Júlio? Um vizinho daquele que não te dá ideia. E a dona Thaís está evangelizando, está vindo com o povo todinho da igreja, com uns profetas. Segura aí. Vem aqui na frente. Como é que você abordaria ele? Aqui está o muro da casa dele, no portão. Você não pode o quê? Ultrapassar. Então o que você tem que fazer? Chamar. Vamos? Convite, chame. Boa noite, senhor. Boa noite. Queria dar uma palavrinha com o senhor. Se trata do quê? É para dar o convite, senhor, da nossa denominação, da nossa igreja. Não, eu já tenho religião já. Ok. Tá? Boa noite. Amém. Agora, eu vou depois dar o resultado. Agora vai vir o outro discipulado. O Inácio. Vocês quando vai pra rua, você não conhece ninguém. Mas a gente vai fazer um trabalho lá na sua vizinhança. Você está evangelizando o seu vizinho. Então sempre tem assunto. Vem. Tá esperando o quê? Tem que ser seu Júlio. Vamos. Pois não? Opa,
Opa, boa noite. Boa noite. Me chamo Inácio e gostaria de falar uma palavrinha com o senhor. Sobre o quê? Eu faço parte do Ministério Apoio aos Soldados Feridos. E eu vim convidar o senhor para ir para a nossa igreja. Não gosto de igreja, não. Tá bom? Tá bom. Que Deus te abençoe. Obrigado. Agora vai vir o neném. Andrew, vem cá. Deixa Deus te usar da maneira que Deus vai te usar. Vai. Boa noite, senhor. Boa noite. Sou o Andrew. Tudo Estou bom? evangelizando nossa igreja após soldados feridos. Posso falar uma palavra com o senhor? Sobre o quê? Sobre a nossa igreja, convidar o senhor. Igreja? Pô, cara, eu não gosto de igreja, não. Eu não vou na igreja, não. Já tenho minha religião, já busco a Deus aqui em casa, entendeu? Já oro em casa, faço minhas preces, minhas rezas, entendeu? Tá bom? Tá, fica na benção. Tá bom. Estou esperando uma atitude. Mais um, agora é Ivan. Vem aqui, Ivan. É ensinando na prática. Chame. Boa noite, senhor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bom? Meu nome é Ivan. Faço parte da igreja Apoio aos Soldados Feridos de Cristo. Sim. E passando aqui pela sua rua, percebi que o senhor está concentrado aí no celular. É, rapaz. O senhor a internet tá horrível. O senhor poderia me dar um minutinho da sua atenção? Sim, pois não. Eu queria lhe falar de Cristo. O senhor conhece o nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, eu conheço Cristo há muito tempo. Ah, é? O senhor pertence a alguma denominação? Não, rapaz, eu não tenho denominação, não. Mas o senhor conhece Jesus Cristo de verdade? Rapaz, olha, todo mundo aqui em casa é tudo católico, entendeu? Todo mundo aqui é religioso, todo mundo aqui é filho de Deus, cara. Tudo bem. Vou respeitar a religião dos seus familiares. Mas a verdadeira palavra diz Sim. que nós não devemos cultuar imagens. Não, mas a gente aqui não cultua imagem, não. Não cultuam Eu imagens? não tem imagem, não. Não, mas já na condição de católico, desculpe confrontar o senhor, tá? Respeita a sua religião, a religião dos seus familiares, mas o senhor devia ouvir um pouquinho Rapaz, do que olha, eu vou tenho te para dizer, lhe... deixa eu te falar. Cara, eu não gosto que as pessoas venham aqui na minha casa falar da minha religião. Não gosto. Mas seu Júlio, Detesto isso, rapaz. tudo bem, seu Júlio. Entendeu? Eu não vou na igreja de evangélico falar mal deles lá, do pastor É porque o senhor não deles. percebeu a princípio. Eu falei, eu respeito a sua religião, dos seus Sim, mas familiares. só que, cara, a minha família gosta de imagem. Eu não tenho, mas a minha família gosta. A minha mãe lá, a minha irmã gosta da Maria. Mas a Maria não salva, seu Júlio. Seu Mas Júlio, ela gosta, cara. Ela Desde gosta. pequena que ela gosta, entendeu? ela gosta porque ela não foi ensinada Mas só que eu, cara, não tô querendo mais, verdadeiramente sabe? Rapaz, eu o tenho que a é minha- salvação. ó, eu tenho a minha fé, a minha religião, entendeu? Mas como o senhor professa a fé do senhor, seu Júlio? Cara, igual todo mundo. explica. Eu oro, eu leio a Bíblia, O senhor lê a faço minhas Bíblia? preces todo dia. Mas o senhor crê? Peço a Deus para guardar. Mas o senhor crê na salvação, de que existe vida eterna? Rapaz, eu vou dizer para você, creio, pô. Creio. Sim, Crê de pô. todo o coração? Sim, pô. Mesmo na Minha condição família de sempre católico? ensinou a gente isso. Minha mãe sempre me ensinou. Mesmo na condição de evangélico? Sim, Ou pô. de evangélico, não, de católico? Deus tá em todo lugar, cara. Entendeu? Tá. Deus está em todos os lugares, isso é verdade. O senhor tem plena razão. É. Já que ele criou os céus, a terra, Ele tá em inclusive todo ao lugar. Senhor. Isso, Deus é pai de todo mundo. É, entendeu? Pai. Mas o senhor poderia me dar um minutinho, meio minuto, Rapaz, para eu falar de, pra eu falar de Eu Cristo. tô aqui já tarefado aqui, cara. Tá aqui com a minha internet. O senhor- horrível. Tudo bem, senhor Júlio, o senhor está tarefado, mas eu vou deixar uma passagem bíblica Tudo para bem, o senhor. Tudo bem, aceito, pô.
dita pelo próprio Jesus Cristo, Assim. nosso Salvador, aquele que veio à Terra para nos redimir Sim, sim. e nos consertando, Aceito. né? Porque no prazer. decorrer da nossa vida a gente É vai isso aí. aprontando, É verdade, vai aprontando é nesta verdade. vida, Verdade. né? Ele também levou os nossos pecados, Isso. né? Pelo Isso aí. pelo seu próprio sangue derramado na Isso, cruz. isso mesmo. Que amor maior do que este, Verdade. de uma pessoa entregar Não, a própria você vida concorda. para salvar a humanidade? Concordo. O senhor concorda comigo? Concordo, pô. Então, Jesus é a verdade. Eu vou deixar uma passagem bíblica para o senhor. Sim, O senhor guarda no seu coração sim. e depois o senhor reflita nesta passagem. Jesus disse: conhecereis a verdade é Jesus, e a verdade vos libertará. Amém. Amém? Amém. Então Jesus é a verdadeira respeito, como eu já Tá bom, disse, tá bom, meu respeito a religião dos seus familiares, mas Maria não salva, Tá bom, José não tá salva, bom, tá bom, Pedro tá. não salva, Tá bom, mas tá bom. mas quem salva de verdade, quando nós nos colocamos, quando nós observamos de fato e com verdade de coração o que ele nos ensinou, Tá bom. seguramente o senhor já vai estar com meio caminho andado Tá bom, meu amigo. Tá bom. para a Tá salvação. bom. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Deus senhor. abençoe, o senhor vai na paz. Muito obrigado, senhor, por me dar Vai na atenção. Passou de meio minuto, mas muito obrigado, tá? Vai com Deus, tá? Vou com Deus. Amém. Fica na paz. Deus abençoe o senhor. Agora levanta e fale para cada um deles. Pessoal, vocês não podem agir dessa forma. Ninguém me fez levantar daqui. Primeira coisa, vocês têm que ter a atitude de fazer a pessoa se levantar de onde ela estiver. E sair para fora. E a segunda coisa, vocês não podem deixar que a pessoa te convença com a crença dela. Você foi falar de Jesus para ela. Você não foi falar do pastor, nem do bispo, nem da igreja. Você foi falar de Jesus. O que está em você é maior do que está nela. Com certeza. O vendedor, quando chega na porta de um cliente, ele tem que fazer o cliente sair de lá e vir até ele. Você está levando a salvação para aquela pessoa. A solução da vida dela. Você tem que tocar na ferida dela. Você viu que é a família. Ele falou umas 2 ou 3 vezes. E nunca confrontar com a religião dela. Nunca confronte. Por mais que ela fale para você que adora imagem, não confronte com a religião dela. Pule o assunto. Você tem que falar do que você crê. Amém? Amém. Amém. Porque senão Fica ótimo. ela discute com você, ela briga com você e você briga com ela. E aí, em vez dela ir para Jesus, ela toma raiva de você e da presença de quem? De Deus. Ela não vai querer esse Jesus. Porque lá na igreja dela, não importa se é católica, se é macumba, seja lá o que for, lá ela não é tratada assim. Então, primeira coisa, vocês têm que fazer a pessoa ir até vocês. Pô. Chama. Como? Chama. Chama ela, faz ela. Existe uma palavra na venda que é AIDA. AIDA. Primeiro você tem que despertar a atenção da pessoa, o interesse, o desejo e a ação, que é o fechamento de venda. A gente tem que trazer isso para a evangelização. Eu tenho que trazer a pessoa para mim, despertar nela o interesse do que eu tenho para falar com ela. Para ela poder entender que você está ali levando algo muito importante para a vida dela. Vocês não fizeram errado não, tá? Isso é uma- Vocês estão aprendendo, como eu também estou aprendendo. Isso é uma aula. O momento de errar é aqui, pô. Aqui é o momento de você errar. Agora, lá na rua, não. Lá você não pode errar. Amém, pessoal? Amém. Aqui você pode errar.
e a gente vai te corrigir, vai te ensinar, o pastor vai te orientar, missionária, mas lá na rua você não pode errar. Diante de uma pessoa cheia de problema, você não pode errar. Diante daquela pessoa que adora imagens, você não pode errar. Não pode. Porque se você errar lá, já era. Até um olhar, a pessoa pode... E depois você não vai ter coragem de voltar mais lá. Então lá na rua, você não pode errar. Quando o pastor está aqui na frente do YouTube aqui fazendo vídeo, ele não pode errar, pô. Ah, mas depois ele pode cortar alguma coisa. Sim, mas ele não pode errar. Quando eu estou lá fazendo minha oração de meia-noite, eu não posso errar, pô. Porque eu sei que ali vai ter pessoas ouvindo. Que a palavra Né? pode destruir uma alma. Vocês estão entendendo? Era isso mesmo. É o que? Aida, é o que? Aida, atenção, interesse. É, mas você chamou se vocês quiserem isso aí, tá? Isso aí só foi uma técnica que eu passei pra vocês. Amém? Amém. Agora você só foi o primeiro que a gente fizemos, top. Agora vamos pro segundo. Se o primeiro foi assim, vamos pro segundo? Amém? Amém. Curso é isso. É prática também. Vamos lá. O segundo, não tenha cobiça nem malícia na obra de Deus. Abre a Bíblia aí em Tito. Tito 1, versículo 15. O que tem destruído muitas pessoas na obra de Deus é ser maliciosa. Às vezes ela tem cobiça nos bens para ela, que é tudo para ela. E muitas das vezes está tendo malícia na oferta, no voto e etc. Vamos lá? Tito 1, capítulo 1. Vamos ler o 15 e o 16. Nós temos que ser puros. Nós temos que ser diferentes. Temos que fazer a diferença. Temos que ser um referencial. Se nós não formos uma referência, a representar Cristo aqui, para que Ele chamou a gente então? Tá servindo de nada então. Nós somos uma referência para Cristo aqui para o povo, nessa terra. Então a gente vamos aprender juntos. Versículo 15 e 16, amém? Todas as coisas são puras, mas os impuros, mas nada é puro para contaminados e infiéis. Atente o teu entendimento e consciência estão contaminados. Tito o quê? Versículo 15 e 16. 16 agora. Confessa que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Amém. Não adianta você dizer, não, meus olhos é puro, eu entendo isso. Quando passo um voto, eu entendo isso na hora da oferta. Mas lá no fundo, muitas das vezes você vê ali como fosse dinheiro. Já vi casos de pessoas fazer contabilidades, cálculos, e ela se perdeu. Na obra de Deus ela se perdeu porque entrou malícia. Porque ela ficava ali, não, até um sorteio que a gente pegava para fazer, para ajudar na obra de Deus. A pessoa, que é isso? Aí contava quantos números? Pô, um grupo de isso. Pô,
Mas era tudo para obra, não era para o meu bolso, não era para o bolso do pastor. Era para a missão, para alugar ônibus, às vezes, para a gente poder comprar coisas para poder fazer alimentos, fazer cesta básica. Uma pergunta, missionária. A obra de Deus, ela é barata ou ela é cara? Ah, é cara, porque tudo na vida tem custo. A tua vida é barata? Tem custo ou não tem? Se você não tiver dinheiro, como é que tu vai sobreviver? Tudo na vida tem um custo, tem sacrifício, tem trabalho. Então nós não podemos ser o quê? Maliciosos na obra de Deus. Nós temos que ser servos. Quem está entendendo? Isso acontece ou não acontece? Nós temos que ter um coração puro para ter conhecimento de Deus, para ter fazer uma boa obra, nós ser obedientes. Não aos olhos de Deus, Ele nos abominar, ficar abomináveis e desobedientes. Tem tantas pessoas dentro da igreja assim, andando dessa maneira, e é reprovado. Basta ficar o quê? Reprovado. Reprovado nas suas o quê? Obras. Por quê? Não adianta você ter fé e não ter obra. Nós temos que ter fé e obras. Tem pessoas que falam, mas eu tenho obras. Eu evangelizo. Eu trago almas para a igreja. Eu evangelizo lá nas redes sociais. Show! Legal! Louvado seja Deus. Mas como é que está a tua fé para a tua vida? Será que você está tendo fé pelo menos para tuas vitórias, tuas conquistas? Você está conseguindo resolver? As suas debilidades, as suas situações em casa, você está conseguindo resolver através da tua fé? Ou você só tem fé para os outros? Ó, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, mas chega na tua vez, é medo, é insegurança, é dúvida, é pavor. Que fé é essa? A pergunta é, que fé é essa? Então vamos lá? Aqui aprendemos que não podemos ser maliciosos. Não temos que ter malícia em voto, em oferta, em ser um dizimista. Porque se você não honra o altar que você está, se não honra o Deus que você serve, você vai honrar onde? Você vai honrar como? Agora eu te pergunto, quem é o teu pastor? Quem é teu pastor? Quem luta por tu? Quem jejua por tu? Quem está responsável pela tua salvação? Quem é? Tem outro? Se tem outro, está no lugar errado. Nós estamos dando a vida por vocês, o pastor, oração, jejum, propósito em cima de propósito. Às vezes, eu fico falando assim, meu Deus, mas é Deus que pede e Ele obedece. E com prudência. Porque até para você jejuar tem que ter prudência, amém? Amém. Tem que cuidar do seu físico, da tua saúde. Compra limão, compra laranja. Tem que tomar líquido, tem que se fortalecer para depois abrir um jejum. Ainda mais nesse tempo. Ah, mas nesse tempo que é bom para jejuar, que não precisa beber tanta água. Água é sempre, é essencial. Tem que beber água. Não vem com essa história de ficar fazendo um jejum completo, achando que vai ficar mais próximo de Cristo. Chega que isso aqui fica branco. Já viu? Tem pessoas assim, não tem? Fica isso aqui branco. Aí, o que você tem? Ai, tô fraco. Já sentiu as vertigens do nada? Ai, é porque eu tô jejuando. Não precisa. Que jejum? Nem precisa nem alguém que quer saber. Não. É você e Deus. Amém? Amém. A gente só fala pra motivar Nós falamos para motivar vocês. Vamos lá? Quem tá pegando a visão, diga amém. Amém. Nós hoje estamos aprendendo aqui para nós não termos cobiças. Como é que é cobiça? Caramba. Filho que não é de Deus, não busca. Comprou carro. Pô, tá crescendo na empresa. Pô, a loja da mulher tá arrebentando lá no salão. Eu mesma profissão que ela, tenho um salão, nada desenvolve.
olhar quem chegou, quem foi, quem não tá. É você e Deus. Não fica com os olhos nos filhos de fulano, de cicrano, de olhar nos ímpios. O seu olhar tem que ser para Cristo, tem que estar em Deus. Tua fé tem que estar nele. Não fica falando, poxa, parece que até que Deus não está me respondendo, não está me vendo. Ele está preparando você, assim como está preparando você para um grande ministério. Não vai ser como lá atrás, vai ser algo diferente que Deus vai fazer na tua vida. Deus tem promessas de algo novo para a vida de cada um que crê. Diga amém. Amém. Aí diz assim, ó. Pois a obra de Deus, não está na Bíblia não, tá? Nós não podemos, basicamente, ter os nossos próprios pensamentos, mas sim ter o ensinamento da palavra de Deus e ouvir. Claro, temos necessidades de grandes interpretações para entender e chega a conclusões devidos às atitudes da nossa vida que a gente quer às vezes perguntar, né? Por que estamos vivendo assim? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra bem claro tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito e tem um porquê. Não é do teu jeito. Aí diz assim, ó. Lá em Provérbios 1:19, vamos lá? Quem pode ler para mim, por favor, 1:19. Provérbios 1, versículo 19. Thaís, lê fazendo um favor. Provérbios 1:19. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perda à alma dos que possuem. Mas vai. E a sabedoria clama lá fora, pelas ruas, levanta sua voz. Amém. Você vê. Tem anjo, mas tão grande, só pensa em dinheiro, que ela vai se perdendo. A alma dela vai ficando triste. Ela vai se sentindo só. Nós não podemos ter essa cobiça de querer. Nós temos que querer crescer, mas não viver 24 horas cobiçando ao ponto de esquecer da nossa alma, ao ponto de esquecer de ajudar o próximo, ao ponto de esquecer que nós precisamos de cuidar de nós mesmos. Por que a missionária só está falando isso? É que eu aprendi. Eu cuidei de um senhor que ele tinha muito dinheiro. O problema dele não era o dinheiro. Aí ele pedia para me levar o dízimo dele. E eu falei, não, eu não levo não. O senhor leva lá. Ah, então pede como? Não, porque eu não tô legal. Ele vivia dando desculpa. Ele cobiçava só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ao ponto que eu trabalhei para ele. Ele participava, ele comprava livros e ele pensava só em dinheiro, em desenvolver dinheiro, e nisso ele pegou um câncer. E o dinheiro, todo aquele dinheiro que ele teve, não conseguiu se salvar e nem cuidar da saúde dele. Porque até quando eu pedia para ele, para poder ajudar alguém, um dos sacolão que ele tinha, ele falava, não, pode ficar dando nada não. Não, que dá o quê? Se estragava. Mas ele não dava.
Ele não tinha aquele desejo nem de servir, nem ajudar o próximo. Ele cobiçava só o dinheiro. Então ele não tinha nada. Aparentemente as pessoas viam que ele tinha dinheiro, mas o dinheiro dele não serviu de nada. Quem está entendendo? Amém. Então vamos para outra. Isso não está no estudo não, tá? Isso aqui eu lembrei agora, passou na cabeça de falar dele. Já se foi, já faleceu. E ficou tudo para os filhos. Eu acho. Ele não confiava em ninguém, nem no número da conta. Deve ficar para o governo. Tem tu cuidado da sua alma? A pergunta é: vocês têm cuidado da alma de vocês? Vou fazer uma pergunta e gostaria que levantasse a mão. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Pode abaixar. Quem não é? Então, ó, vocês têm duas missões. Quem não passou nas águas tem que passar, tem que se batizar nas águas. É o primeiro passo. E buscar o Espírito Santo. Ele tem que ser como fosse a sua refeição de manhã, a sua refeição no almoço, a refeição no lado espiritual. Você necessita disso? Do banho, do alimento, dormir. O Espírito Santo, ele tem que fazer morada dentro de cada um de vocês. Se ele não deu, é porque ele não confiou em vocês ainda. O Espírito Santo, ele só habita dentro de uma pessoa quando ele vê confiança. Enquanto ele tiver dúvida, no sentido de desconfiar, vai ficar preso dentro de você e você vai... Quer o Espírito Santo pra quê? Por quê? Tudo isso você tem que pensar. Às vezes, de repente, é uma paixão, uma mágoa. Às vezes, falta de atitude, que já era para ter tomado atitude, está ficando lá adorando. Tô esperando tocar. Não existe isso. É decisão. É decisão. Amém? Amém. E vocês vão ver. Se vocês botar a partir de hoje dentro de vocês isso. Jesus, eu quero o teu poder. Eu quero o Espírito Santo. Eu estou dando muito prioridade isso aqui, isso ali, tudo isso aí passa. O Espírito Santo, isso é um privilégio maior que você tem pela tua alma. Até para tu ter, tem tudo a ver com a tua salvação. E você não está se despertando nisso. Está deixando passar batido tudo e não está focando nisso. O Espírito Santo é mais importante até mesmo mais do que a tua família. Pegou a visão? Pega a senha. Que você estiver bem, né? Você imagina, se você ser um Espírito Santo, você já está fazendo algo para Cristo. Imagine você cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu duvido que você aguenta ficar parado. Você quer ganhar almas, você quer salvar. Quem é salvo quer salvar. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Reflita em tudo que isso que nós acabamos de ler sobre cobiça, sobre malícia e sobre que nós falamos lá para nós não ser um destruidor. Às vezes o destruidor quer dizer de palavras. Destrói a pessoa para baixo, desanima alguém, desanima o marido, desanima o irmão, desanima quem estava vindo na igreja. Você não pode ser assim. Você não é um vendedor de arma. Você é um salvador, um guerreiro, um soldado para salvar. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é um soldado de Cristo. Então tem que fazer o quê? A diferença. Se não tá, vai passar a fazer a partir de hoje.
Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Para terminar. Eu queria ser mais... Eu estou pulando bastante coisas para depois vocês lerem lá. Amadurecimento espiritual. É o terceiro tópico. Para terminar. Vamos ler lá em Efésios 4. Amadurecimento espiritual. Vamos ler? Efésios 4:11. Pastor, quando é 9h40 é 1 hora já que eu estou pregando. Continua? Termina o show. Amém. Efésios 4. Vocês vão meter o pé. Efésios 4, 11. Sem direito a... Vamos ler do 11 ao 16, amém? Amém. Efésios 4. Peraí. Aqui vocês vão entender muito bem. De repente vocês ainda estão sendo infantil na fé. Não estão sendo não está tendo amadurecimento espiritual. Vamos lá? Seu Júlio, lê, fazendo um favor. O 11 até ao 16. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura e plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Até quando você vai ser menino na fé? Menina na fé? Imaturos? Se vocês tivessem, o tempo que vocês estão vindo, tivessem focado o Espírito Santo, já estavam há muito tempo avançado. Pode ter certeza. Há muito tempo, Jesus Cristo já tinha derramado o poder dele sobre a vida de cada um de vocês. Mas ficou dividindo forças. Ficou olhando para o vento, ouvindo doutrinas, enganando com os homens, olhando, enganando, vendo pessoas fraudulentas que falam, deixa de falar. Ah, mas lá é assim. Não, mas aqui é assim. Mas mas daquele eu aprendi lá atrás. Tá gastando tempo. No momento que vocês estão vindo buscar, estavam sendo menino e menina na fé. Se vocês tivessem buscado conhecimento, entendimento, batismo com o Espírito Santo dá tudo isso. Dá todo entendimento. Vocês passam a entender tudo. Você não precisa de, vou procurar um bispo, vou procurar um pastor para conversar. Não, você vai chegar na sua intimidade, você vai falar com Deus. É o que o Senhor quer, Senhor. Tem gente que fala de uma maneira assim, então fala, gente, como é que ele pode falar assim, desse jeito? Ele é filho, ele é filha. Fala. Eu vi um homem falando uma vez. Eu estava atendendo.
parou o atendimento para olhar aquele homem falando no altar. Ele chamou a atenção do pastor que estava atendendo, chamou a minha atenção que eu estava atendendo outra mulher. Ele chegou no altar e falou: meu Deus, como é que é? Sou fiel ao Senhor? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu não quero ficar em dúvida, não. Se é isso aqui, é isso aqui. E não é, tira de mim. Esse desejo, então. É ousadia porque ele é filho. Quem tem o Espírito Santo é ousado. Tem ousadia no falar. Não é que a pessoa quer se aparecer. Que se quiser, se perde. Que Deus rapidinho bota para ficar de joelhinho chorando. Porque não tem nada de ficar orgulhoso não. Tem que ser humilde. Humilde para ser repreendido. Não tem essa escalão alto, escalão baixo. Quem é servo? Até uma criança, se for chamar a minha atenção, se eu estou errada, eu vou o quê? Ficar feliz. Amém. Obrigada aí, meu filho. É isso mesmo. Mas quando a pessoa já subiu para a cabeça, pô, sou autoridade, sou pastor, sou obreira, sou missionária, sou evangelista. Fala, acontece. Fala, desce fogo, desce imediato. Não é assim não. Aquele homem estava falando no altar, no espírito. Você sabe o que ele estava falando com Deus? A cura do câncer que estava a esposa dele. E a esposa dele foi curada. Ele foi para a decisão no altar. Ele nem esperou o pastor pegar o envelope. Ele já foi lá e passou a mão no envelope. É ousadia, né? Isso é fé, gente. Deus quer vocês que essa fé pura, essa fé genuína tá difícil, tá ou não tá? Hoje tudo é com malícia, tudo é com maldade, tudo... Pessoa assim, desse jeito falando grosseiro. Tem gente que fala que meu esposo é grosseiro pra pregar. Seu Júlio já falaram pra mim também. Vocês têm que ser o que vocês são. Agrade a Deus. Tá tendo o ok de Deus? Vai arrebentar. Fale a verdade. É pra salvar? Você tinha que ver um dia. Eu tive que falar na ousadia do Espírito Santo mesmo. Um exemplo. A pessoa tá morrendo afogada no mar. Calma aí que eu vou te salvar. Não calma. Tu não pula lá no desespero. Na hora! Dá logo um gravatão, nela, joga ela de cara pra lá. Se ela se bater querendo te jogar, tu tem que dar um soco pra desmaiar ela, pra poder trazer ela e salvar ela. Houve uma Senão ela mata você. Sim, houve uma história verídica. Que a mãe não sabia nadar pra salvar o filho. Foi lá e tirou. Não, ela salvou. Ela foi lá e Deus deu condição de ela. Ela ia ficar gritando o quê? Ela tá vendo que o filho tava morrendo. Vocês têm que ser ousados. Estão orando muito e estão com pouca atitude. Cadê aquela valentia? Tinha valentia só na infância? Às vezes a pessoa, ela, quando estava lá no mundo, lá, ela tinha essa valentia. Mas agora, Depois que vem para a igreja, ela fica mole. pronto. Fica molenga. Vira uma marionete. É verdade. Fica irmão, Pai do Senhor, irmão. Nós temos que ser valentes. Deus chamou a gente por valentia espiritual, amadurecimento espiritual, guerrear. Não ficar olhando os problemas. Olhar para os problemas e falar, eu já te venci. Acabou para você. Eu não aceito isso aí. Quando eu tava no mundo, enfrentava 4, 5 na mão. Aí vem pra Jesus uma dorzinha de cabeça, derruba o cidadão. Qualquer coisa, tem um resfriado. Eu digo uma coisa pra vocês. Que quando
eu não servia a Cristo, eu achava que servir Cristo, minha forma de pensar, tá, pessoal? Era só para adorar, louvar, vir um culto e ir embora. Mas quando eu vi que o ID é além disso, o ID não é você ficar batendo palma, sentado e vendo pessoas sofrer. Eu ter Cristo e ficar calada. Como que eu vou comer, vou estar bem, vou estar dormindo bem, pessoas que eu conheço, que eu sei se eu chegar lá, ela vai me ouvir, porque eu tenho amizade para ela. O pastor não tem acesso a ela, mas eu tenho. Eu sei como chegar lá. Pela minha profissão. Por local. Ele não sabe onde é, mas eu sei. Porque nós estudamos junto, nós trabalhamos junto. Então ali eu aprendi que eu tinha que fazer mais. Vocês sabem que se não tiverem do Espírito Santo, não queima dentro de vocês isso. Não é prioridade, né? Não é prioridade. A sua prioridade é outras coisas. Porque se fosse, nem a ansiedade que eu tô falando não, tá? Eu necessito do Espírito Santo. Tem que haver um querer, né? Tem que haver um querer e um esforço. Muito grande, né? Peraí. A minha maior dificuldade é... Eu pensava assim, tá, pessoal? Para ter o Espírito Santo. É acordar muito cedo. Porque eu gosto de dormir até meio-dia. Então eu vou começar a acordar cedo. Já para estar no Espírito, lendo a Bíblia, orando, fazendo minhas tarefas. Tudo que eu tinha, aquela moleza, eu abri mão. Aí eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Então eu vou botar isso como um propósito. O livro do Espírito Santo, peguei para ler. E que não devolveu, me devolve. É para poder focar. Olha, quando um pastor dá algo para vocês, porque sabe a necessidade que você tem. Vocês estão tendo grande privilégio, tá? Hoje tá poucas pessoas querendo ensinar alguém. Verdade. Tenho mais que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Aí eu vou ficar 1h30 falando. Do jeito que as coisas estão corridas, né? Hoje os cristãos estão falando assim, ó. Vivo a minha vida corrida. Tô correndo, tô na correria. É assim ou não é? Mas já por quê? Não quer ajudar, já não quer, não tá pensando nem nele, nem nela. Vocês estão sendo... Ele tá morto, nem sabe, tá andando ainda. Cada correria. Porque só tá o quê, ó? Não tá tirando tempo, nem pra ele, nem pras almas. Vamos lá? Pra terminar. Acabamos de ler, foi Efésio, né? Não vamos ler mais, eu só vou ler o entendimento, amém? Amém. No 15, antes de seguindo a verdade em amor, cadê? Que amor? Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Amor, no 15, seguindo a verdade em amor, Jesus é amor. Crescemos em tudo. Falou na metade? Não, Falou assim, mais ou menos? não. Ele falou aqui o quê? Tudo. Em tudo. Então quer dizer, eu não posso ficar sem o Espírito Santo. Eu tenho que ser completa. Eu tenho que ser completo. Eu tenho que ter a bênção completa espiritual. Às vezes fica focado em vozinha, nisso aqui, nisso ali, naquilo ali, no fulano, no ciclano, no beltrano. E tá perdendo o foco. O foco é esse. É Cristo. É prioridade. Aí te falta conhecimento, te falta paz, te falta visão espiritual. Fica dentro da igreja ano e mais ano, o menino, a menina na fé. Não entendi. O que o pastor quis dizer com aquela palavra? Pergunta? Não sei. Nada sabe. Isso já não é humildade, porque o tempo que está aprendendo já sabe alguma coisa, não é possível. Mas não quer
desenvolver a salvação. Eu sabia que tem pessoas que falam assim, é porque Deus não quer me batizar no Espírito Santo. O que mais Ele quer é batizar a pessoa. Mais do que nós querer. Mais do que nós queremos. O que Ele mais quer é vocês completos. Ele não quer vocês pela metade. Vocês estão todos pela metade. Vocês que não têm o Espírito Santo. Pronto, falei. Para ser filho, tem que ser batizado no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o quê, seu Júlio? Quem não tem o Espírito Santo, Esse tal não é dele. esse tal não é dele. É para mexer contigo. Tá na Bíblia. Quem não tem esse tal não é de Deus. Então eu quero ser. É igual o produto que está lá no mercado, né? Como é que você sabe que o produto é daquele mercado? Porque tem uma etiqueta lá, um código de barra que diz que é de lá. É de lá. Tem que ter o selo. Tem que ter o selo do Espírito Santo. E sem o selo, entra tudo que é camarada. Entra a paixão, entra encosto, entra o mal, entra a mágoa. Aí fica uma pessoa com um semblante dentro da igreja. O que você tem? Nada não. Carrancuda. Tem ou não tem? Até para dar uma boa noite é esforçado. Porque tá longe. Tá muito longe de saber o que é a obra de Deus. Muito longe das coisas de Deus. A obra de Deus é você abraçar o teu inimigo também, tá? Eu falo, Deus me deu a oportunidade de ir lá para falar aquele que estava para morrer. E eu lá suplicar para não matarem. Só me deu raiva. Mas eu perdoei. Senão estaria morto. Meu esposo sabe de que eu tô falando. Né? Verdade. Eu poderia falar, lembrar de tudo que ele fez comigo. Só precisava de um comando. Posso executar? Eu só pedi. Não precisava falar com boca não. Só fazer assim, ó. Passa o cerol. Eu entrei na frente. Essa pessoa, eu acredito que ele dorme, acorda, sempre está pensando. O desejo que eu tenho é que ele conheça meu Senhor. Deus deu muita vida para ver o meu crescimento. Não desejo mal para eles. Vocês têm que saber, quando se perdoa, tem que perdoar de alma mesmo, não é de boca para fora não. Você sabe uma igreja fraca? É quando o povo não pratica a palavra de Deus, tá faltando batismo no Espírito Santo e pessoas que não perdoam o outro. Aí fica um bocado de gente dentro da igreja, tudo sem se falar. Isso é diabo, tá? É ou não é? Demônio! Aqui não fica. Eu já falei. A casa de Deus tem que ser você um culto leve. Você entrando perante de Deus. Mal como você começar a orar, você já sentia a presença de Deus. Já sentia vontade de chorar, de clamar, de orar, tendo a paz. Tô falando de emoção, de... Não, tô falando de espírito, da presença de Deus. A certeza que Deus tá te enchendo do poder dele. Você está em igreja, eu sinto a presença de Deus. É aqui que é meu lugar. E eu tenho certeza que aqui vocês veem isso, por isso que eles voltam. Tem a verdade. Aqui tem a verdade. Das outras eu não sei porque eu não conheço. Eles lá e eu cá. Que Deus abençoe. Não sei daqui. De lá eles vêm cuidar de lá do povo, das ovelhas lá. Pastor é pastor das ovelhas aqui. Amém? Amém. Nós temos, ó, no 16, na qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, fez aumentando o corpo para edificar em amor. Nós somos um corpo, gente. Temos que um cuidar do outro. Não defamar, falar mal. Quando eu peço para conversar com o pastor ou ele para conversar comigo a respeito de vocês, é para saber aonde, o que nós vai fazer para ajudar vocês. E às vezes dá uma vigília, tá? O quê? O que fazer?
pelo fulano. O que a gente precisa mudar? Aí fica lá, gente. Eu acho. Aí, Deus, me mostra aí. Aí nós chegamos aqui, quando começa a fazer a reunião, Deus começa a falar aqui no altar, mostrando um por um. Vocês têm que amadurecer a partir de hoje. Falei, eu quero esse amadurecimento espiritual. Chega de meninice, chega de ficar falando assunto do passado, alimentando o que passou. Deixa isso pra lá. O Espírito Santo quer a gente, ó, avançando. E avante. Tu acredita que Deus escolheu a gente sem nenhum propósito? Ele errou? Eu não acredito que ele errou. Mas a partir de hoje, vamos, nós, se lançar mais para Cristo. Porque se nós não estiver bem, nós não ganhamos a alma de ninguém. Nem a nossa. Nem a nossa. Nós ainda perdemos a nossa salvação também. Então nós temos que se cuidar. Até mesmo um com o outro. O Ivan tá ficando legal. Já perdeu a cara de maluco, né? Graças a Deus. Seu gadernal. Acabou. Eu olho ele, eu vejo ele um homem transformado. Imagina esse homem cheio do Espírito Santo, rapaz. Arrebentar. Eu não tenho vergonha de falar isso na cara dele, não. Já falei? Eu falei, não já? As pessoas têm que olhar pra você e ver o seu rosto diferente. Tem que ver Deus em vocês. Então, a partir de hoje, na última oração, a gente vai orar pra gente parar de ser menino, parar de ser criança infantil, a gente ter espiritualidade de avançar. Amém? Amém. Acabou hoje o curso discipulado. O próximo eu não sei quem é que vai dar. Amém? Amém. Pra poder deixar aqui um pedacinho aqui, que eu acho que dá, que ela fez aqui, uma hora e pouco, arrebentou. Só um pedacinho aqui, olha só o que eu tava lendo agora há pouco aqui, ó. Ela tá falando muito de amor, né? Aí diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se envergonha, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, 13. não busca o seu próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, acabará. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passarão. 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será o quê? Quem é o que vai vir? Jesus. Não. Espírito Santo. Agora lê, Ivan, o 11 para mim. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ponto. É isso aí. Acabou. Acabou. Você não é mais aquilo. Você não é mais aqueles. Tá recebendo uma direção para ser o quê? Homem. Não foi o que Davi falou pro filho dele? Seja homem, rapaz. Porque deve ficar de brincadeirinha, né? Bobeirinha. Cheio de brincadeirinha. Virou tanto homem que casou com 5.000 mulheres. Não é? Não foi? E se perdeu, né? No dia de hoje não pode mais não. Não, é uma só e acabou. Que Deus abençoe a todos.